Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou resolver duas questões solicitadas por alunos envolvendo o comprimento da circunferência, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Grossi e na aula de hoje eu irei resolver duas questões envolvendo o comprimento da circunferência, como também a transformação de unidades de medidas que são essenciais para a resolução dessas questões. Beleza? Então vamos para a nossa primeira questão. Bom, a primeira questão fala das rodas de um automóvel que tem 70 centímetros de diâmetro. Determinar o número de voltas efetuadas por estas rodas para que este automóvel percorra uma distância de 9.891 quilômetros. Bom, qual a primeira coisa que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que observar que eu estou falando de diâmetro. E o diâmetro é uma linha que eu traço de uma extremidade até a outra da minha circunferência, como se eu dividisse ela no meio e obtesse assim duas semicircunferências. Isso tudo aqui é o meu diâmetro, que mede 75 centímetros. Para saber o raio, eu tenho que pensar que se tudo mede 75, a metade mede 35. Então, eu já sei o meu raio. O que eu devo fazer agora? Muito cuidado. Tem outras questões dentro das atividades onde eu tenho que fazer essa transformação de unidade de medida, porque aqui eu estou falando em centímetro e aqui eu estou falando em quilômetro. Então, o primeiro passo que eu sugiro para vocês, façam essas transformações. Eu vou transformar o meu centímetro para metro. Da mesma forma, o meu quilômetro para metro. Igualando assim as minhas unidades de medidas. Eu preciso tomar este cuidado e proceder dessa forma. Eu poderia transformar tudo para centímetro ou tudo para quilômetro, mas eu optei pelo metro. Então, como eu transformo centímetro para metro? Vocês aprenderam lá no fundamental que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, basta eu fazer uma regra de 3. Qual vai ser a minha resposta em metro de 35 centímetros? Eu coloco o meu X aqui e eu vou efetuar esta minha regra de 3, chegando a um resultado de 0,35 metros. Agora eu já encontrei a minha unidade de medida em metros. Numa linguagem muito simples, quando eu tenho uma unidade de medida em centímetros e eu quero transformar para metros, basta eu dividir estes centímetros por 100. Agora nós iremos então transformar o quilômetro. Eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Eu sei o meu total de quilometragem que este veículo percorreu, que é 9.891 quilômetros. Quanto dá isto em metros? Bom, basta eu fazer a regra de 3 e eu vou chegar à conclusão que esta multiplicação que eu vou efetuar aqui vai dar 9.891.000 metros. De uma forma bem simples, basta eu repetir este número aqui, ó, e acrescentar os 3 zeros do 1.000. Chegando assim, a minha distância também, dessa transformação de toda a minha distância percorrida, em metros. Bom, agora o que eu preciso fazer? De que forma eu posso resolver isso? Toda essa questão eu posso trabalhar com a regra de 3. Agora, então, a gente precisa descobrir quanto é a distância percorrida por uma volta. Por quê? Aqui é o meu ponto de partida, é onde a minha roda encosta no chão. Ela vai dar toda uma volta para encostar novamente este ponto aqui no chão. Então, para encontrar o comprimento dessa minha circunferência, como se eu pegasse uma cordinha e colocasse em volta de toda essa roda e colocasse em linha reta, eu preciso calcular o comprimento da circunferência. E o comprimento é 2π vezes o raio. Eu sei que o meu π é 3,14 e o meu raio agora é 0,35 metros, porque eu transformei os centímetros para metros.
Efetuando essa multiplicação, eu vou chegar à conclusão de 2,198 metros. Este valor aqui que eu encontrei é a distância que ele percorreu em uma volta. Eu quero saber quantas voltas no total ele deu, porque aqui eu tenho o valor total que ele percorreu. Agora eu preciso saber quantas voltas ele deu para atingir toda essa metragem aqui. Eu já sei o valor de uma volta. Então, novamente, eu poderia fazer regra de 3 ou eu poderia fazer um cálculo muito simples. Eu vou pegar a minha distância total que ele percorreu, que é os 9.891.000, e eu vou dividir pela distância que ele percorreu em uma volta, que é 2,198. Efetuando esta divisão aqui, eu vou chegar a 4.500.000 voltas. Esta daqui é a minha resposta da questão, ou seja, é a quantidade de voltas que ele percorreu para atingir esta distância aqui. Eu fiz de uma forma direta, mas vocês poderiam aplicar a regra de 3. Por exemplo, numa volta ele percorreu 2,198. Quantas voltas ele precisa dar para atingir esta distância de 9.891.000? Eu vou fazer regra de 3, eu vou multiplicar aqui em x, efetuando a multiplicação em x, eu vou ter 298x igual a 9.891.000 metros. Isolo o x, está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Efetuo a divisão de 9.891.000 metros. Eu vou chegar ao resultado de 4.500.000 voltas. Simples assim, ok? Continuando então com os nossos esclarecimentos. Caso este vídeo aqui esteja lhe ajudando, auxiliando de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos, beleza? O que diz a nossa próxima questão? Que os raios das rodas traseiras de um trator medem 75 centímetros e dão 30 voltas, ao mesmo tempo que as rodas dianteiras dão 90 voltas. Então, eu posso fazer essa questão aqui de algumas maneiras diferentes. Eu posso usar a lógica que ela é muito simples. Se eu tenho aqui, ó, uma roda maior, que tem 75 centímetros de raio, e eu tenho uma roda menor, que eu não sei o raio dela, mas eu preciso descobrir, porque o meu trator vai andar a mesma distância, as rodas fazem parte desse trator. E eu sei que com este raio, ele dá 30 voltas. E com este raio que eu desconheço, ele dá 90 voltas, que é o que está aqui no enunciado. Usando a lógica, eu posso pensar que a minha roda menor, ela anda 3 vezes mais do que a minha roda maior. Eu vou percorrer a mesma distância, eu vou daqui até a parede, tá? As duas rodas vão girando juntas. Porém, a minha roda menor, ela vai dar muito mais voltas, porque ela é menor. Então, quanto maior a minha circunferência, quanto maior a minha roda, menos volta ela dá para chegar no mesmo lugar. Eu posso utilizar a lógica, porque para 30 voltas eu tenho um raio de 75. E eu tenho que triplicar a quantidade de voltas, porque daqui para cá, ó, é 3 vezes o número de voltas que esta roda tem que dar. Da mesma forma, o meu raio. Se o meu raio aqui é 75, este raio aqui, ele vai ser exatamente 1/3 do meu raio da maior. Isto é usando a lógica. Ele equivale a 1/3 este raio aqui. Como eu posso fazer isso? Simplesmente eu vou pegar o 75 e eu vou dividir por 3, que eu vou chegar à conclusão dos 25 centímetros de raio de cada uma das duas rodas que eu tenho no meu trator. Então, é uma forma muito simples de resolver isso. Então, outra forma que eu tenho de resolver esta questão, pensando assim, ó. Eu tenho que calcular, então, a distância que esta roda percorre numa volta para encontrar o raio desta minha outra roda menor, utilizando a fórmula do comprimento. Então, eu tenho aqui que o comprimento é 2 vezes 3,14. O raio da minha roda maior, que é a maior,
é 75 centímetros. Fazendo esta multiplicação aqui, eu vou chegar à conclusão de 471 centímetros. Então, eu cheguei ao valor de uma volta. Mas quantas voltas esse trator deu para chegar lá naquela parede, naquele ponto que eu quero chegar? 30 voltas. Então, agora eu vou encontrar o comprimento de toda a distância que esse trator percorreu, que é 14.130 centímetros. E agora, o que eu tenho que fazer para encontrar isso daqui? Simples. Se ele andou toda essa distância, a roda menor, ela também vai andar essa distância. Porém, o raio dela vai ser menor, ela vai dar mais voltas. Então, eu vou dividir isso daqui por 90, que é o número de voltas que a roda pequena deu. E eu vou chegar à conclusão, 14.130 dividido por 90 é igual a 157 centímetros. Quer dizer que para uma volta completa, a minha roda menor, ela percorre 157 centímetros, enquanto que a maior percorre 471 centímetros. Isso nós estamos falando de uma volta, mas eu quero saber o raio. Então, eu vou pegar aqui este valor que eu encontrei e substituir na fórmula do comprimento. Agora eu vou encontrar o raio da minha menor. Eu sei que o comprimento que ela percorreu em uma volta é de 157. Aqui eu sei que é 2,314 vezes o raio. Tá aqui multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. Efetuando essa divisão, eu chego à conclusão que o meu raio é igual a 25 centímetros. Então, essa daqui é a minha resposta, ok? Por hoje, então, seria isto. Espero que eu tenha contribuído no esclarecimento das dúvidas de vocês. E lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações. Um abraço e até lá!